Então, boa noite a todos. O tema hoje da noite, nós vamos desdobrar o que nós falamos na quarta-feira passada e agora numa temática mais específica, que é direito, justiça e espiritualidade. Bem, eu estou trazendo essa imagem que já estava, que eu já mostrei na semana passada, né? O direito pode ter basicamente três sentidos. O direito como normas postas, né, quando nos referimos a um conjunto de normas que já estão colocadas. O direito como subsistema social, em que nós discutimos o que é lícito e do que é ilícito, objeto típico da teoria do direito. Um ideal regulador desse sistema, que é o direito, é a justiça. Embora direito e justiça não se confundam, o ideal regulador é necessariamente a ideia que está por trás do direito, é a justiça. E o direito como justiça propriamente dito, que é a ideia do correto, do justo e do certo. E aí nós vamos aprofundar um pouco nessa ideia de justiça. A justiça, ela tem origem de um termo romano e tem uma acepção romana católica, que ela é uma das 4 virtudes cardinais. A ideia de constante e firme vontade de dar aos outros o que lhe é devido, aquilo que deve fazer de acordo com o direito, aquilo que deve fazer de acordo com a razão, aquilo que deve fazer de acordo com a equidade. Então, sempre que nós estamos pensando no conceito de justiça do ponto de vista da acepção romana e da acepção católica, é essa ideia de fazer algo que seja racional, algo que seja igualitário, algo que seja dar aos outros o que é devido. As outras 3 virtudes da teoria romana é a prudência, a temperança e a fortaleza, que estão aí em paralelo com a ideia de justiça. Bem, também temos outras acepções de justiça no nosso vocabulário, que se refere ao poder judiciário. Quando falamos assim, vou à justiça, vou buscar a justiça, eu estou necessariamente referindo ao poder judiciário. A ideia de pena ou uma recompensa, né? Algo que seja justo porque aplica uma pena a alguém que está contra a lei, ou concede uma recompensa àquele que executou o trabalho conforme estabelecido ou melhor do que o estabelecido. A ideia também de justiça, com a ideia de vingança. Muitas vezes no linguajar popular nós falamos, nós queremos justiça, quando na verdade o que essa expressão quer dizer, né, que é uma vingança, uma retribuição, olho por olho, dente por dente, a ação provocada. A ideia também de igualdade, muito ligada às teorias mais contemporâneas da justiça social. Imparcialidade, quando referimos a alguém que é justo, geralmente consideramos alguém que seja imparcial, que afasta as suas paixões do jogo e consegue analisar de forma neutra o conflito. E como eu falei aqui, o ideal regulatório do direito. O direito, embora não se confunda com justiça, o objetivo do direito é buscar o tempo inteiro a justiça. E no nosso sistema que nós importamos aí do direito romano, basicamente nós temos 3 símbolos típicos do direito. Um é a Themis, que é diferente também da justiça, de que a Astreia, que são outras simbologias que são muito parecidas, mas aqui um diferencial muito importante é a venda nos olhos. A ideia de alguém que não faz distinção entre pobres e ricos, entre negros e brancos. E a gente pode ver a figura basicamente do judiciário brasileiro, está na frente do STF. Ela também carrega uma balança, que é a ideia da proporcionalidade. Todo castigo deveria ser proporcional à pena, e também carrega uma espada, porque não há justiça não há um poder judiciário sem que haja um poder também de fazer valer a sua vontade. O outro símbolo é o malhete, esse martelinho que geralmente é associado com a função do juiz. Esse malhete significa a ordem, a correção, o silêncio. E a balança, que é o símbolo mais específico do direito, que, como eu falei, que ele tem a ver com essa referência da proporcionalidade. E a balança do direito, ela é atravessada
né? No meio dela é uma espada, e essa espada também se refere à imposição da lei, porque além de ser algo que seja justo, é necessário que seja imposta independente da vontade de qualquer um. Bem, então quando nós temos o conceito de justiça, é muito vinculado à virtude, né? E como virtude ou como conceito, refere-se a algo abstrato, não é um objeto. Então isso é muito importante, porque a justiça vai se diferenciar das ciências, de outras ciências, porque ela não é um objeto ontologicamente dado. Ontologia quer dizer algo que é o objeto, né? Algo externo. Então ele vai estar mais no sentido axiológico, de algo que é justo, ou seja, valorativo. A axiologia se refere a ideias valorativas, ou a deontologia, que é tipicamente um conceito vinculado ao direito, que se refere ao dever ser, algo que deve ser, dessa forma que deve funcionar, dessa forma que deve ser. Então, como um conceito abstrato, eu não consigo ontologicamente identificar a justiça, eu não consigo ver a justiça ou definir a justiça de forma que seja um objeto externo ao intérprete, né? Ela está dentro também do indivíduo. E dentro desse campo da axiologia e da deontologia, nós vamos ter aquelas duas vertentes que no último encontro nós debatemos, que é a ideia do justnaturalismo e a ideia do justpositivismo. Para os justnaturalistas, a justiça ou ela está na razão ou ela está em Deus, porque há um justnaturalismo divino e há um justnaturalismo meramente racional. Onde você encontraria a justiça, né? Essa é uma pergunta que já foi feita aqui no encontro passado, é uma pergunta que tem sido feita normalmente pela filosofia, e os justnaturalistas responderiam que você pode acessar a justiça através da razão ou através da ligação com Deus, a depender da corrente. Para os justpositivistas, a justiça é um conceito humano, contextual, relativo a culturas específicas, e nesse sentido ela é um produto também das relações humanas e das nossas relações de comunicação entre o que deve ser e o que não deve ser. Para os justpositivistas, a justiça acaba confundindo-se muito com o direito posto, com esse conjunto de normas que nós temos. Então há uma dependência para os justpositivistas do termo justiça ao contexto social em que eles se inserem. Bem, para a justiça divina, que é um conceito ligado aí à ideia do justnaturalismo e à ideia também da espiritualidade, nós vamos encontrar diversas correntes filosóficas que vão explicar a existência ou não existência dessa ideia da justiça divina. Então nós separamos aqui algumas correntes filosóficas que baseado na própria distinção que o Allan Kardec faz no livro O Céu e o Inferno. Bem, para os nihilistas, né, que é uma corrente, nada existe no reino da moral, logo é preciso viver o presente. Para os nihilistas, nada existe que não seja isso que nós estamos vivendo. Então, a ideia dos nihilistas é que nós temos que viver o presente, aproveitar esse momento presente sem ficar fazendo conjecturas abstratas e metafísicas, basta que vivamos o presente. Ser ético ou não ser ético é uma escolha individual que não acarretará nenhum dano pós-morte a essas pessoas. Também nós temos os materialistas éticos. Esse grupo, né, não está no Allan Kardec, mas é um grupo mais contemporâneo que não vai querer debater metafisicamente a vida após a morte, não vai querer debater o divino, mas reconhece na sociedade um papel ético. Todos os indivíduos deveriam ter um papel ético como condição de existência do presente. O presente só seria possível se nós tivéssemos um mínimo ético e moral a ser compartilhado. Mas eles também não compartilham de nenhuma ideia metafísica ou nenhuma ideia abstrata ou pós-morte ou antes da vida que justifique as nossas situações no mundo material. Para os espiritualistas panteístas, há um mundo espiritual. Os panteístas, eles acreditam na espiritualidade, mas eles acreditam que após a morte, todos retornam a um todo divino. Para eles não há individualidade. Então o conceito de justiça para os panteístas é o conceito de fazer a vontade de Deus, mas eles não conseguem explicar
o que vai acontecer com aquelas pessoas que não cumprirem as determinações, uma vez que no fim da sua vida, necessariamente você vai se integrar a um todo divino, sem uma individualidade que se possa identificar. Então, para os panteístas, há uma vida após a morte, mas essa vida não significa uma individualidade. Bem, também temos um grupo que é o grupo dos espiritualistas não reencarnacionistas. A individualidade permanece após a morte, mas é uma condição eterna e não mutável após a morte. Uma vez que você já teve essa experiência carnal, aquilo que aconteceu nessa experiência carnal é pré-definida, é definitória da sua vida espiritual. Ou seja, se você for uma pessoa má, você vai ficar num determinado lugar onde ficam pessoas más. Se você for uma pessoa boa, você vai compartilhar das benesses de estar ao lado de Deus, sem mais nenhuma outra prova. O problema dessas doutrinas é que elas não conseguem explicar aqueles casos em que as angústias e os sofrimentos não decorrem das escolhas individuais, como, por exemplo, caso de crianças que morrem muito cedo, ou crianças que estão passando por problemas físicos e mentais, e não conseguem explicar essas diferenças e desigualdades sociais sem recorrer a um axioma: existe porque Deus quis, e mais nada há que se debater. A responsabilidade individual existe para esse grupo, mas ela é específica para o pós-morte. Bem, e os espiritualistas reencarnacionistas também não é fácil aqui esse grupo também tem várias correntes. Temos os metempsicose, engasguei, vocês estão vendo aqui, os metempsicose, que acreditam na reencarnação, mas não acreditam num vínculo reencarnacional progressivo. Você pode regredir, você pode reencarnar numa planta, você pode reencarnar num animal. O processo reencarnatório, ele não é só progressivo, mas ele também é regressivo, conforme as atitudes que você tem naquela vida. Já é um avanço nas teorias espiritualistas, mas ele gera uma diferença muito grande em relação ao que os espíritas defendem. E também temos as teorias do karma, que acreditam também na reencarnação, mas atribuem um grau de fatalidade. Muitas vezes o karma, embora você possa melhorar de uma vida para outra, em geral o karma é um peso que você vai sofrer sem que você possa mudar o seu destino. É um destino já pré-definido, que mesmo que você haja positivamente naquela vida, não tem como você neutralizar esse karma, porque ele é uma fatalidade, é algo que está no destino. E os espiritualistas reencarnacionistas espíritas, que acreditam na reencarnação, mas acreditam no ponto de vista do progresso evolutivo. Você só reencarna numa posição melhor do que você está, e é possível ao longo da vida você minimizar e reparar as consequências negativas dos seus atos, mudando a sua vibração e mudando as suas condutas perante os seus semelhantes. Nesse ponto mais específico é que nós vamos aprofundar um pouquinho a partir de agora. Bem, então a ideia de justiça divina segundo o Espiritismo está basicamente, do ponto de vista teórico, no céu e inferno, ou o livro do céu e inferno também é chamado de Boa Justiça Divina segundo o Espiritismo, que vai fazer um estudo comparativo de doutrinas e reflexões sobre a existência do céu e do inferno, das penas e das recompensas. É o quarto livro da codificação, e ele vai ser codificado em 1865, vai ser publicado em 1865. A base fundamental que está por trás do céu e inferno é a lei de causa e efeito. Nenhuma relação, nenhum gozo e nenhuma pena que nós sofremos, ela é fortuita, ela é por acaso. Tudo é uma escolha ou dessa vida ou de vidas anteriores que geram um efeito negativo. Então, o nosso sofrimento é decorrente de um ato equivocado de vidas anteriores ou dessa mesma vida, que gera então aquele sofrimento, aquela infelicidade. É a ideia que está por trás
da causa e efeito e